Olá, direto da Sala Itaú Cultural, em São Paulo, mais uma edição do programa Jogo de Ideias. O Jogo de Ideias, um programa que se pretende também cultural, hoje conversa sobre uma atividade importante para nós, né? Jornalismo cultural no Brasil. Para isso, nós temos aqui 3 convidados, 3 experiências distintas com a atividade do jornalismo cultural, com a prática do jornalismo cultural. Aqui mais à minha direita, o Israel do Vale, que é jornalista, ex-editor adjunto do Caderno Ilustrada, da Folha de São Paulo, e ex-editor da revista Palavra, atualmente editor do site Cultura e Mercado. Luiz Antônio Giron, também jornalista, trabalhou Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo, atualmente editor da revista Época. É autor do romance Ensaio de Ponto, da biografia Mário Reis, O Fino do Samba, e do ensaio Minoridade Crítica, a Ópera e o Teatro nos Folhetins da Corte. Organizou também o Teatro de Gonçalves Dias. E ao lado do Giron, Daniel Pisa, jornalista, tradutor, escritor. Trabalhou na Folha de São Paulo, na Gazeta Mercantil e, desde o ano de 2000, editor executivo e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Escreveu 8 livros, eu vou destacar alguns. Questão de Gosto, Jornalismo Cultural, que é um livro muito utilizado nas faculdades de jornalismo, tem um site pessoal, danielpisa.com.br. Vamos margear o nosso campo aqui de futebol e queria saber de você o seguinte, afinal de contas, né, o que é jornalismo cultural? Bom, o jornalismo cultural, Claudinei, ele é o jornalismo na sua essência. Na verdade, o jornalismo ele nasceu do ponto de vista cultural, certo? Acho que o Daniel que nasceu por aí, então, ele nasceu cultural. Ele é a mãe do jornalismo? É a mãe do jornalismo. O jornalismo cultural é a mãe dos jornalismos. Mesmo o jornalismo político, que começa a aparecer ali no final do século XVII, começo do XVIII, ele é um jornalismo basicamente cultural. A política era vista como uma espécie de cultura também, filosófica. O ponto de vista do jornalista era literário no começo. Então, basicamente, na minha opinião, não sei se o Daniel concorda, o Daniel tem um livro interessante sobre isso. Concorda, Daniel Israel? Não, eu concordo. Eu acho que é claro que começa, né? Tem toda aquela pasquinagem do período de Revolução Francesa, principalmente. E à medida que a imprensa vai se desenvolvendo, você vai tendo o folhetim, né? Quer dizer, todos esses formatos de pequenos veículos, né, que se multiplicam. Mas o jornalismo cultural... Até hoje, né, inclusive. Né? Se eu posso acrescentar alguma coisa, eu acho que esse DNA da política, que gerou a sátira, que deu abertura para o humor, para várias das vertentes do que foi incorporado pelo jornalismo cultural, a gente vê hoje num outro estágio, evidentemente, né, mas isso permanece até hoje nos jornais diários. Né? O entretenimento e o lazer fazem parte do jornalismo cultural, do ponto de vista de vocês. O Daniel Pisa, falando do livro dele, ele tem... Você já citou, inclusive, em outros artigos, uma pesquisa que foi realizada em 96 pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte, né? Perguntando se o ET era... O ET, né? Se o ET era cultura. Um filme do Spielberg, se era cultura, né? A grande maioria das pessoas respondeu que não é cultura, que um filme de Spielberg, um tubarão, um ET, um Indiana Jones, não é cultura, né? E não foi uma pesquisa para jornalistas, não, né? Foi uma pesquisa para público. Com cidadãos de Belo Horizonte. Eu acho essa visão limitadora. A minha visão de cultura, eu pretendo que seja mais abrangente. Eu acredito que os cadernos de cultura e a cobertura do jornalismo que se faz hoje no Brasil tenda cada vez mais ao guia de produtos. O Israel, ele está participando com a gente do programa Rumos, esse que está aí, do Itaú Cultural, que tem 3 vertentes, né? A música, a literatura, autoficção e jornalismo cultural. Então, o programa Rumos percorreu todas as capitais brasileiras e mais algumas cidades. Então, o Israel fez uma parte do Nordeste e tal, a gente procurava os cadernos de cultura dos jornais, são absolutamente todos iguais, né? O must era o Homem-Aranha. Então, todo jornal, matéria-se em 2 dias com o Homem-Aranha. Né? Isso, como é que vocês
analisam isso. Isso é uma coisa que é um tipo de fenômeno que está atingindo o mundo todo, não é só a Amazônia, o Nordeste ou São Paulo. E não é só o jornalismo cultural. E não é só o jornalismo cultural. A gente vive uma globalização e esses produtos americanos, essa coisa do império americano, está cada vez mais presente. No caso, não é só, eu citei o Homem-Aranha como um filme que você pode imaginar como um produto estrangeiro. Tem a globalização. A Globo, também. exatamente. A globalização as personalidades, né, as celebridades, melhor dizendo, o termo mais correto. Né? Eu acho que o que acontece hoje é um esvaziamento em todos os sentidos, né, do jornalismo como um todo e do jornalismo cultural, em especial por conta dessa facilidade dos enlatados, das coisas que vêm prontas, e você acaba virando o jornalista cultural, o repórter cultural, que deveria ser crítico, basicamente, ele acaba virando um criado, um lacaio do show business, o que é péssimo, né? Eu acho que a nossa obrigação é mostrar que isso é limitado e que isso deve ser ultrapassado pela inteligência e que o jornalismo é uma maneira de você analisar isso, de você ultrapassar a mera situação de consumidor cultural. O consumidor cultural deve ser uma pessoa ativa, deve ser uma pessoa criticamente ativa. Concordo basicamente com essa ideia de que é uma subserviência diante da máquina, da indústria, do entretenimento, tudo. Trocando em miúdos, o jornalismo cultural virou uma grande vítima, entre aspas, consentida, talvez, da publicidade. Ele hoje ele tem muito mais um papel publicitário, de divulgação de produtos, do que de reflexão e questionamento. Mas você trabalha assim? Você trabalha com isso? Evidente isso que não, mas é o que o Giron estava dizendo. Assim, mas isso te atinge? Diretamente. Isso, você às vezes se gera nesse papel. Não necessariamente você concorda com isso, mas quando você trabalha numa indústria, e o jornalismo é uma indústria, né? A gente não pode perder isso nunca de perspectiva, embora todos tenhamos o desejo de que o jornalismo tenha esse papel prestador de serviços, né? Ele tenha esse papel público e social, etc. Ser provocador, né? Isso desde a origem da nossa ida, talvez, para o curso de jornalismo tenha estado em mente, mas quando você começa a atuar na profissão, você imediatamente se dá conta de que você é parte de uma engrenagem. E o jornalismo é uma indústria como qualquer outra indústria. O desafio do jornalista de redação num jornal diário especificamente é o de tentar conciliar os interesses de todos. Porque ele não pode abrir mão não pode fazer o que ele gostaria de fazer sem levar em conta o interesse da empresa. Ele está lá para servir a empresa também. Não é? De outro lado, ele pode tentar manter a sua índole e defender os seus princípios e atender ao mesmo tempo o suposto desejo do Isso é leitor. possível? É um grande jogo que você vai tentando arranjar no dia a dia. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Interessante isso, tem algumas questões interessantes para abordar, mas nós já temos uma pergunta do público. Oi? Eu já queria saber um pouco mais do trabalho da assessoria de imprensa. Quer dizer, como é que vocês veem o trabalho desse profissional e quais são os pecados que esse profissional comete, que vocês poderiam dar de lição, assim, de informação? Acho que a gente não tem que ver a assessoria de imprensa como uma coisa que seja totalmente desprezível, de jeito nenhum. Às vezes, bons assessores de imprensa ajudam os jornalistas, em geral, o jornalismo cultural, especificamente porque ali tem muito espetáculo, muita agenda e tal, ajudam a pautar, ajudam a ver alguma coisa. Quer dizer, tem uma coisa importante, sim, na assessoria de imprensa. Eu não acho que a assessoria de imprensa seja uma coisa... Eu acho que virou no começo um mal necessário, até porque começou a se segmentar muito o mercado. O jornalista ele tem que ter várias fontes em vários lugares, e a assessoria acabou sendo não só uma possibilidade de emprego para jornalistas que não podem estar na ativa, vamos dizer assim, numa redação, mas eu acho assim, uma atividade digna, uma atividade importante para o andamento, principalmente do nosso jornalismo de agenda, esse que do dia a dia e tal, é importante, é interessante, porque organiza a informação rapidamente e tal.